Queremos estar orando ao Senhor, pedindo a Deus que nos encontre nessa noite de forma especial. Pai, nós derramamos nossas vidas diante de Ti. Confessamos que sem o Senhor nós somos fracos, debilitados e doentes. Jesus, sem a Tua presença nós não temos para onde ir. Nós somos completamente vulneráveis. Precisamos de Ti, Senhor. E é por isso que estamos aqui. Queremos Te dar o lugar de honra nesse culto, porque a Ti pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós só estamos aqui porque o Senhor tem nos visto e tem nos chamado. Só estamos aqui porque a Tua presença tem nos dado, Senhor, forças para caminhar, tem nos dado perspectiva, tem nos motivado a permanecer de pé. Tudo é de Ti, por Ti, por meio de Ti. Te damos o primeiro lugar, Jesus. É Teu este lugar. E declaramos que esse auditório, agora ele deixa de ser um auditório comum e passa a ser um santuário, um lugar onde o Senhor se mostre, um lugar onde a Tua glória caia sobre nós, onde a essência do Teu nome, Senhor. Oh Deus, haja, Senhor, temor nos nossos corações diante desse nome poderoso. Estamos aqui, a Tua igreja. Aqueles foram comprados a preço de sangue. Amamos a Ti mais do que tudo, Jesus. Ah, Senhor, libere as nossas mentes, os corações, para aquilo que iremos compartilhar. Fique à vontade entre nós. Tu és o dono desse culto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Deus, fique à vontade entre nós. Aleluia. Queridos, a palavra que eu tenho a compartilhar nessa noite, ela tem como título: o Mestre chegou e te chama. Na verdade, não é um tema que eu inventei, porque eu sou péssima para temas. Às vezes Deus me dá uma palavra, mas na hora de dar um tema para a palavra eu desafio. Então esse tema não eu inventei. Esse tema, ele está registrado, essa palavra, ela está registrada em João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, verso 28. Na verdade, quem falou isso foi Marta para Maria, sua irmã. Logo que Jesus chegou e entrou numa situação que elas estavam vivendo. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 11, verso 28, diz assim: e depois de dizer isto, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre chegou e te chama. Vou ler novamente. E depois de dizer isto, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre chegou e te chama. Amém? Então daí foi tirado o tema dessa palavra de hoje, que eu julgo ser um tema muito profundo, uma palavra muito profunda. Como você reagiria, ou o que você sentiria se alguém chegasse para você e te desse esse recado: olha, o Mestre chegou e te chama? Se você estivesse no lugar de Maria, ou no lugar de qualquer outra pessoa na época de Jesus, e alguém fosse enviado a você com esse recado: olha, o Mestre chegou e te chama, o que você sentiria? Qual seria a sua reação? Hoje à tarde eu estava meditando sobre isso e cheguei à conclusão que para alguns, receber um recado desse, isso implicaria em mal-estar, angústia, medo, porque
Uma coisa é você andar de forma aleatória, fazer o que você quer, sem ter ninguém para você prestar contas. Outra coisa é você saber que você tem um mestre, você tem alguém que é superior a você, você tem alguém que é autoridade sobre a sua vida, e esse alguém chega e manda te chamar. Dois sentimentos, duas posições podem ocorrer. A primeira, já tenho dito, medo, angústia, constrangimento de ser chamado à presença de alguém cuja nossa vida está em débito com esse alguém. Então, ouvir essa frase, o mestre chegou e te chama, isso para alguns pode soar como temor e tremor, medo, angústia, constrangimento. Por quê? Porque sabe que uma vez que essa pessoa estiver diante desse mestre, ela terá que prestar contas. Então, ao ser chamado à presença do mestre, isso pode resultar num grande constrangimento, numa grande angústia para alguns. Mas para outros, seria tudo que essa pessoa poderia aspirar. Olha, o mestre chegou e te chama. Uau, ele chegou! Até que fim, meu Deus, que bom que ele chegou e está me chamando. Por viver uma vida em dia, por viver uma vida onde o seu coração é um coração que foi 100% conquistado por ele, onde as nossas atitudes e ações apontam para alguém que de fato decidiu viver uma vida para agradá-lo. Ouvir essa frase, o mestre chegou e te chama, pode resultar para alguns alegria, o fim da espera, do suspiro, mas pode resultar para outros constrangimento, angústia e medo. Eu jogo para você agora. O que você sente em saber que o mestre chegou nesse lugar e está chamando você? Qual o sentimento que te vem ao coração? Como você se sente em saber que aquele mesmo Jesus que entrou naquela aldeia, naquele povoado, é o mesmo Jesus que entrou nesse lugar nessa noite? E não somente ele está aqui, mas ele está te chamando. Ele quer ter um particular contigo. Queridos, nós não estamos falando a respeito de alguém que está morto e distante de nós. Nós estamos falando de um Jesus que está vivo e está ativo. E mais que isso, presente entre nós. Ele é o Senhor da igreja, ele é o cabeça da igreja. E podem faltar muita gente no culto, mas ele nunca falta, porque ele é o Senhor deste lugar. Ele está aqui. Agora eu quero, assim que você penetre na profundidade disso, ele está aqui e manda te dar um recado. Ele chegou e te chama. Te chama para uma vida abundante. Te chama para curar suas feridas. Ele chegou e te chama para o nível mais profundo de intimidade. Ele chegou e te chama para te tomar pela mão e te levar a lugares os quais você nunca pisou até hoje. O mestre chegou, queridos. E quando ele chega, o foco outrora estava na morte, no choro, na angústia dessas mulheres. Mas quando Jesus chega, ele rouba a atenção, porque ele é o Senhor da vida. E ele mesmo declarou: Maria, eu não te disse? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Quando Jesus entra em cena, queridos, a morte tem que ceder lugar à vida, porque ele é o Senhor da vida. Essa frase, trazendo aqui para dentro do texto, essa frase foi dita por uma irmã a outra irmã. Na verdade eram 3 irmãos: Lázaro,
Marta e Maria. Esses 3 irmãos, eles tinham um relacionamento muito afetivo com Jesus. Virava e mexia, Jesus estava na casa deles. Jesus tinha um relacionamento com eles. Até que um dia, na ausência de Jesus, a enfermidade bateu aquela porta. E não somente bateu a porta, mas entrou naquela casa, naquela família. E depois da enfermidade entrar, a morte assaltou Lázaro. E Lázaro veio a morrer. Antes da morte chegar, Maria, as irmãs, mandam um recado a Jesus dizendo: olha, está enfermo aquele a quem tu amas. Queridos, que lindo. A referência, o recado que elas mandam para Jesus era: está enfermo aquele a quem tu amas. Estava constatado e provado o amor de Jesus para com Lázaro e suas irmãs. Mas aí, no momento em que Jesus não estava presente, a enfermidade entrou. E logo após a enfermidade, a morte. E quando Jesus recebe o recado dizendo que Lázaro estava enfermo, Jesus não se apressou em ir de encontro a eles. Por quê? Porque havia um plano estabelecido em seu coração. O nome de Jesus seria exaltado naquele lugar. E Jesus ainda se demora onde estava. E quando Jesus decide ir, Lázaro já havia morrido já há 4 dias. Já estava sepultado dentro de uma gruta, de uma caverna, com uma pedra na boca. E Jesus chega na história. Já havia desistência nos corações, porque enquanto se está doente, acredita-se que vai melhorar, sim ou não? Enquanto é só doença, recorre-se a médicos, né? As pessoas vão os lugares mais remotos em busca da cura. Mas quando a morte chega, a morte, ela traz consigo a desesperança, o fechar de página, o ponto final. Nós, seres humanos, a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas também a Bíblia diz que Jesus, Ele tem poder sobre a morte. O que é um ponto final para nós, para Deus pode ser uma vírgula. O que não tem mais jeito para nós, para Deus pode ser o início de um grande milagre e de uma grande manifestação de seu poder. Lázaro morreu e com Lázaro foi sepultado a esperança de muitos, a perspectiva de cura de muitos. Não havia mais esperança. Mas aí Jesus aparece. Queridos, o nosso Deus, Ele é especialista em causas impossíveis. Não tem causa demasiadamente difícil para o nosso Deus. O que é impossível para o homem é possível para Ele. Eu não sei qual a sua história, eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei se a tua esperança está indo embora. Eu não sei se cada dia que passa você está vendo a situação se agravar, o mal piorar. Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho para te dizer nessa noite: que o Deus o qual te trouxe a este lugar, Ele ainda hoje realiza sinais e maravilhas. Ainda hoje Ele tem o poder de entrar numa história e mudar o quadro. Pastora, não tem mais jeito, o quadro é irreversível. O médico falou que não tem mais jeito. A minha família falou que não tem mais jeito. Pastora, eu não tenho mais jeito. Eu sou vencido dia após dia pelas drogas, pela prostituição. Eu não consigo cumprir o que eu falo. Eu sou uma pessoa sem palavras, não consigo me firmar na verdade. Pastora, para mim não tem mais jeito. Querido, quando chega o teu limite, é a hora de Deus se levantar ao teu favor. Na hora que a gente chega no fundo do poço, parece que em alguns casos o Senhor, Ele permite a gente ir até no último, até no limite, lá.
teu Deus e o meu Deus, o nosso Deus, ainda hoje, Ele ressuscita. Ainda hoje, Ele liberta, cura. Ainda hoje, Ele traz, queridos, Ele traz o seu governo e a sua soberania, independente da circunstância ser contrária ou não. Ele é Deus e nada vai mudar isso. Depois de 4 dias morto, que esperança nutrir no coração. Depois que o divórcio saiu, que esperança de reconciliação. Depois que o filho se envolveu nas drogas, esperar o que mais? Só esperar a má notícia, ou matar ou estar preso. Depois que se envolveu na prostituição, na corrupção, na podridão, não tem mais jeito. Depois que o demônio tomou posse, como aquele endemoniado gadareno, ninguém acreditava na libertação daquele homem. O homem andava nos sepulcros dia e noite, ferindo-se com pedras. Mas Jesus chega e toda aquela legião de demônios se curvam diante da autoridade de Jesus. Queridos, tem jeito sim. E Deus quer nessa noite acender no teu coração uma esperança, não no homem, mas a esperança no nome dEle, porque no nome dEle há poder. Há poder para abrir prisões, há poder para curar o enfermo, há poder para ressuscitar o morto, há poder para restaurar famílias, há poder para tirar do caos. Em Jesus, em Jesus, em Jesus. Você pode pronunciar esse nome, só isso, Jesus, 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 Jesus. Você pode pronunciar o nome dEle. Olhe para a situação que você está vivendo hoje, qualquer situação de impossibilidade, e pronuncie Jesus, 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 Jesus. Queridos, Ele pode. E Ele vai fazer porque Ele é o Senhor. Lágrimas, suspiros, o sentimento de abandono, sentimento de ter sido deixado na mão. Mas Jesus chega e Marta, a irmã mais velha, corre de encontro a Jesus e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O que ela está falando com isso? O que está nas entrelinhas? O Senhor não podia ter nos deixado. O Senhor não podia ter se ausentado da nossa casa. O Senhor não podia ter nos deixado sozinhos, porque na tua ausência nós fomos roubados. Na tua ausência a morte entrou na nossa casa e levou Lázaro. Se o Senhor estivesse aqui, certamente tudo seria diferente. Queridos, as adversidades na vida não são sinônimos de ausência de Jesus, não. Muitas das vezes Jesus está pertinho, mas Ele permite passarmos por vales, alguns saques, roubos, para Ele depois nos restituir 100 vezes mais. Quem está no controle não são as adversidades, é Jesus. E aí, Marta está lá conversando com Jesus. Jesus ainda nem tinha entrado na aldeia. Se você tiver curiosidade, leia essa passagem. Ela vem: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, aquela coisa toda. Jesus conversa com ela, ela sai correndo, vai lá onde está Maria, sua irmã. E ela chama Maria em secreto e fala assim: o mestre chegou e te chama. E aí Maria se levanta e vai. Quando Maria chega onde Jesus estava, ela fez algo que Marta não havia feito. Ela se prostrou. Ela se curvou. Falou a mesma coisa que Marta, mas com uma atitude diferente. Quantos de nós estamos querendo ver a glória de Deus?
Estamos querendo experimentar do poder de Deus, mas estamos agindo de forma irreverente. Estamos, às vezes, exigindo de Deus coisas que Deus pode e quer fazer, mas Deus fica travado por causa da nossa arrogância, por causa da nossa atitude irreverente, porque não temos temor e tremor de nos curvar diante daquele que tudo pode. Deus me deu uma palavra que eu estou orando, pedindo a Deus o dia de ministrar essa palavra na igreja. E o tema da palavra é: você quer pastar? Você quer pastar? Eu sei que no dia que eu ministrar essa palavra, das duas, uma. Ou vai haver um quebrantamento coletivo, ou vão me apedrejar. Porque foi o que rei Nabucodonosor fez, ele pastou, porque não deu glórias a Deus, não agiu com reverência diante do Senhor. E Marta entra em cena desesperada, cobrando. Mas quando Maria chega, Maria se curva, se prostra e falou a mesma coisa: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Queridos, quando Maria entra em cena, Jesus, a Bíblia fala, olha isso, vamos ver aqui, né? Ó, verso 28, mestre chegou e te chama. Olha o 29, ao ouvir isto, Maria levantou-se e foi depressa ter com Jesus. Jesus ainda estava no mesmo lugar onde Marta o havia encontrado. Verso 30, Jesus ainda, né? Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, foram atrás os judeus, né, que estavam a confortando em sua casa. Olha aqui o que diz, seguiram-na, supondo que ela iria ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam Jesus, agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Venham e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Ah, queridos, às vezes a gente pensa que a gente serve um Deus que não tem sentimentos, que não se move pela nossa dor, nossa tristeza, nossas adversidades. Às vezes nós, mesmo cristãos na casa de Deus, nós temos uma visão de Deus muito distorcida. Nós achamos que Deus pouco se importa com aquilo que passamos, com as perdas que sofremos e com os assaltos que a vida nos proporcionam. Mas aqui está um texto, uma experiência clara, mostrando para nós que quando Jesus viu Maria chorar, não foi assim com Marta. A impressão que eu tenho é que Marta alcançou um lugar maior de intimidade com Jesus. Maria era aquela que quando Jesus chegou em sua casa, ela abriu mão de tudo e se assentou para ouvir Jesus. Ela também foi a mesma que quando Jesus estava jantando, ela começou a chorar, regar os pés de Jesus com as lágrimas e secar com os cabelos. Maria havia alcançado um nível de intimidade que Marta não havia alcançado. E agora, na hora que a coisa aperta, Marta vai e fala, mas nada acontece. E é quando ela corre para Maria, a impressão que eu tenho é como se ela estivesse falando: olha, eu falei com ele, mas ele não se moveu, continuou no mesmo lugar. Vai lá que ele está te chamando. Ou seja, eu acho que contigo vai ser diferente, vai lá. E aí Maria vai, se prostra, e chora, e Jesus se agita por vê-la chorar. E aí Jesus logo decide fazer o que tinha que ser feito. Onde o puseram? Eu vejo Jesus tomado de um sentimento para interromper as lágrimas, secar dos olhos de Maria toda lágrima. O amor de Jesus agora, sabe, por aquela pessoa que havia cultivado
uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida de quebrantamento. Agora, na hora do sufoco, Maria tinha crédito. Pergunta quem está do teu lado: você tem crédito com Deus, com Jesus? Você tem crédito? Porque na hora agora do sufoco, na hora do tudo ou nada, Maria tinha crédito. E qual era o crédito? O crédito era uma vida devota, uma vida rendida, uma vida de humilhação, uma vida de intimidade, uma vida de proximidade com Jesus. E aí Jesus vai, onde o colocaram, levaram Jesus até o sepulcro e nós já sabemos o que aconteceu. Lázaro, vem para fora. E aquele que há 4 dias estava morto, a vida entrou ali e Lázaro se levanta e sai. Sabe, queridos, hoje à tarde eu fiquei meditando muito nessa palavra. E fiquei pensando, meu Deus, todos nós somos filhos de Deus. 99,9% dos que aqui estão já se decidiram ao lado de Jesus, já professaram sua fé em Jesus, já foram batizados, estão com o nome no rol de membro. 99% das pessoas que aqui estão. Mas eu fiquei pensando, dentro dessa leva de filhos, quais aqueles que faz Jesus se agitar, que quando chora faz Jesus parar tudo para secar as lágrimas? Qual dos filhos, ou quais dos filhos consegue Jesus entrar com força, com determinação em uma situação ao seu favor, por Jesus olhar e saber: esse aqui eu conheço, esse eu sei quem ele é, eu já estive com ele hoje, ele já falou comigo, esse tem intimidade. Queridos, eu tenho 2 filhos, e tendo 2 filhos a gente vê a diferença de um para o outro. Cada um tem sua particularidade, tem seu nível de proximidade, né? Um é mais próximo que o outro. Nós, seres humanos, cada um tem uma forma de ser. Eu fico olhando, às vezes pensando como Deus vê a igreja e nós, seus filhos. Tem filhos que vai até pedir, implorar, e Deus vai se segurar. Porque Deus olha e fala: esse aí não merece. Esse daí não faz por onde. Não é o meu caso, tá? Porque graças a Deus eu exalto o Senhor pelos filhos que Deus me deu. Os 2. Meninos santos, meninos comprometidos com Jesus. Meninos que demonstram o seu amor por nós, seus pais, com palavras, com atitude. E isso é um dos maiores tesouros que eu e Gilson possuímos. Os nossos filhos, ganhos para Jesus, mas também o Senhor nos entregou os 2, são nossos também. Mas eu fico pensando, meu Deus, quantos de nós está vivendo situações onde o Pai quer se manifestar, Deus quer fazer, mas quando Deus olha para a nossa vida, Ele fala: não tem como. Não tem como. Se eu der o que Ele está pedindo, isso vai resultar em orgulho, altivez, soberbo. O coração dele não é reto. As atitudes dele não apontam para mim. Ele é rebelde por natureza, insubmisso. Nunca quis cativar comigo um relacionamento. E aí Deus deixa a gente ficar na peleja mais tempo. Mas também tem outros filhos que quando abre a boca e fala: Pai, Deus para tudo. Ei, o meu filho está me chamando. Queridos, e quem é filho e tem intimidade com o Pai, podem ter milhões de vozes falando ao mesmo tempo: Pai,
discerne a voz do Filho, a quem ele ama e é amado por ele. Pode ter uma multidão de gente falando, mas no meio eu sei quando é Aleph ou quando é Áquila. São meus filhos. Deus sabe quem é quem nessa história, querido. E não adianta ficar bonitinho por fora, biblinha, todo domingo na igreja, porque situações virão. E ficarão claras quem é quem nessa história. Quem consegue atrair o favor de Deus, fazer Jesus se agitar, fazer Jesus agir logo. E quem simplesmente está por aí. Eu posso terminar essa palavra agora, falando para você, até mudando um pouco o contexto que eu comecei a falar. Maria falou para Marta que Jesus estava chamando-a porque ela tinha intimidade com Jesus. Eu posso mudar e falar que nem todos nessa noite Jesus vai te chamar, porque alguns não são dignos de sua intimidade. Alguns, ao ele olhar, ele vai falar assim: não posso revelar o que está no meu coração a ele. Seu compromisso é com a carne, seu compromisso é com o ventre, seu compromisso é com o materialismo, o seu compromisso é com a carnalidade. Eu estou nesse lugar, cheguei, mas não posso chamá-lo. Mas também nesse auditório há pessoas que Deus está te chamando. Eu, na verdade, queridos, não tenho ciência do que está no teu coração, porque só um conhece os corações. E você sabe quem é você nesse contexto. Você sabe que se Deus hoje, Jesus hoje, direcionando a palavra, você sabe se essa palavra te alcança ou não. Se essa palavra te influencia ou não. Você sabe como está o seu coração e o nível de interesse que há nele por Jesus ou não. Você sabe quem você é. Agora o mestre, ele chegou e está chamando a igreja. Está chamando os seus remidos. Está chamando os seus filhos. Se você é filho de Deus, você não pode negligenciar esse chamado. E você não pode fazer de conta que não é contigo. Porque existem situações que só se resolverão quando você se apresentar diante do Senhor falando: eis-me aqui, Senhor. Maria foi o canal para a ressurreição de Lázaro. Você pode ser o canal para a ressurreição de muitos mortos que estão aí na nossa cidade. Você pode fazer Jesus se mover, se agitar e fazê-lo com que ele entre em famílias e restaure-as pela sua fidelidade e seu nível de compromisso com ele. Fechando essa palavra, eu digo: nada vai mudar até Maria chegar. Até os íntimos se apresentarem. Nada vai mudar até você entender que é contigo que chegou a hora de assumirmos quem somos diante de Jesus. Vivemos uma vida corrida e agitada, mas o melhor é nos assentar e aprender dele. No fim das contas, a gente vai chegar à conclusão que a gente correu atrás do nada. E que uma coisa somente era importante. E essa muitos de nós desprezamos. Que é entregar nossa vida plenamente a ele e parar tudo à nossa volta para nos assentar aos pés dele. Quantos nessa noite entendem? Quantos nessa noite conseguem entender o que Deus está falando? É hora de parar, querido, é hora de parar. Marta correu. Mas na hora do fogo ela não conseguiu atrair o favor de Jesus. Maria vem atrás e com uma atitude, a atitude de quem conhecia o mestre, se prostra. E Jesus se agita e realiza o milagre.
Não é por muito falar que seremos ouvidos, mas é o que somos, ou como somos vistos por Deus. Ele ama a todos, mas nem todos podem ser chamados à sua presença. De olhos fechados, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Eu posso chamar o ministério de louvor aqui? E eu posso abrir esse espaço, nesse culto, para os filhos se manifestarem. Para aqueles que querem nessa noite atrair o favor de Jesus, se apresentarem e falar: Senhor, eu estou aqui. Se até hoje eu tenho sido como Marta, agitado, não tenho priorizado, a minha vida tem sido uma correria, Senhor, eu não tenho tempo para orar, para buscar o Senhor. Estou dentro de um ativismo sem tamanho. Na hora que as situações apresentam, eu não sei o que fazer e como fazer, porque eu não sei o que é intimidade, eu não sei o que é ser envolvido por Ti num lugar secreto. Mas nessa noite, Senhor, eu decido pelo caminho da intimidade. Eu decido, Senhor, pelo caminho de proximidade contigo. Eu não quero ser como Marta, que embora tendo acesso à tua presença, não conseguiu atrair ou te levar a se mover de forma plena e absoluta na minha direção. O mestre chegou, querido. Aliás, esse domingo é o domingo em que o mestre chegou na tua vida. Ele chegou, ele já está aqui. E ele não chama no coletivo, ele chama pelo nome. Você sabe o que Deus está falando contigo nessa noite. O seu nome ele está pronunciando. Porque Ele mesmo manda te dizer: filho, eu não te quero distante de mim. Se aproxime, cative, cultive uma vida de intimidade. Cultive uma vida de entrega maior. Não fique na porta, mas passe pela porta. E desenvolva uma vida de maior proximidade comigo. Se a adversidade não chegou ainda, eu quero te avisar que mais cedo ou mais tarde ela vai chegar. Porque nós vivemos no mundo, querido, onde cada dia que passa, nós podemos constatar a malignidade. O mundo jaz no maligno. As tribulações, as perdas e os roubos, eles são inevitáveis. Qual a diferença, pastora? Qual a diferença de alguém que vai cair e que vai se manter de pé? A diferença vai estar no tanto de Deus, o quanto íntimo do Senhor eu sou. Porque os íntimos permanecerão. Na hora da adversidade, o Senhor se levantará ao nosso favor. Se louvor vai estar sendo ministrado, aonde você estiver, você vai fechar os teus olhos e você vai estar orando ao Senhor. Muito mais que palavra, muito mais. Muito mais que palavras. Ouça o meu clamor, Senhor Pai.
conhecer-te mais. Vou pedir os nossos líderes que saem de seus lugares e passeiem na igreja. Tem muita gente sentada assistindo. Eu, na verdade, não estou te vendo, mas eu sei que tem muita gente no auditório assistindo e fazendo de conta que esse culto é um culto reservado somente para os homens que vieram do retiro. Ah, essa palavra é para fulano, pena que ele não veio hoje. Ah, essa palavra é para Beltrano que está do meu lado. Não, essa palavra é para a igreja de Jesus. Essa palavra é para os remidos, aqueles que foram comprados a preço de sangue. Essa palavra é para aqueles que desejam mais do Senhor em suas vidas. Oh Deus, os líderes, por favor, vocês vão ficar no auditório, passeando, ministrando sobre a igreja. Não é um culto para receber somente aqueles que estão aqui à frente, mas todos. Oh Deus, vou pedir os líderes no meio do auditório. Você vai erguer a sua mão, você vai orar, você vai ministrar sobre o povo. Em nome de Jesus, o Mestre chegou! O Mestre chegou! O Mestre chegou! Ah, ricaralaba, chorianda, lalaba. Ah, Jesus! Ele veio! Ele veio! Ele já chegou! Ele já chegou! Eu me rendo! Eu me rendo! Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo! Eu me rendo! Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder, só quem Deus viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo dos distantes se aproximarem. Pra conhecer. Ainda dá tempo dos frios se aquecerem. Ainda dá tempo dos perdidos serem achados. Ainda dá tempo dos mortos serem ressuscitados. Ainda dá tempo. Nós lemos aqui uma história.
uma experiência vivida por aquela família. Nós lemos o início, o meio e vimos o final. Nós ainda não estamos no fim, queridos. Nós estamos no meio de uma história que está sendo escrita pelo Senhor. Ainda dá tempo de você entrar nessa história. Ainda dá tempo de você experimentar de cura. Ainda dá tempo de você ser visitado pelo Senhor. Ainda dá tempo. Saia da onde você está. Deixe seu coração se avivar na presença daquele que tem vida para você. Ainda dá tempo. O Mestre chegou. Ele está chamando você. Está falando: filho, filho, como eu te quero pertinho de mim. Filho, entrega o teu caminho a mim. Entrega o teu coração a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu te criei para estar perto de mim, não longe. Eu te amo, diz o Senhor. A história, querida, ainda está no meio. Há muita coisa para acontecer ainda. Você pode hoje mudar o trajeto, o percurso da sua vida. Você pode hoje deixar Jesus entrar e mudar completamente o rumo da sua vida. Ele te trouxe aqui por isso, para dizer para você que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ele já chegou, está chamando você. Está chamando pelo seu nome, porque Ele te conhece pelo teu nome, conhece a sua história, sabe quem você é. Se renda a esse amor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo para conhecer-te mais. Jesus, eu me rendo a Ti, Senhor. Oh, Jesus. A desenvolver contigo um relacionamento mais estreito, um relacionamento onde o
prazer do Senhor esteja nas nossas vidas. Pai, eu quero abençoar todos os meus irmãos, declarando sobre a vida de todos eles o agir do Senhor. Que nessa noite cada um esteja se apresentando diante do Mestre e depositando diante desse Senhor suas vidas, seus corações. Eu declaro o fogo do Senhor em cada coração, uma paixão tão violenta por Ti, a ponto de nos levar a níveis maiores de busca, de entrega e de submissão. Pai, perdoa-nos, ó Deus, se temos sido pessoas tão ativistas, que correm de um lado para outro e desprezam aquilo que é essencial, que é buscar o Senhor, que é estar envolvido na Tua palavra. Nessa noite, nós afirmamos contigo uma aliança de Te buscar, uma aliança de andarmos contigo em novidade de vida, uma aliança de Te buscar, ó Deus, e de cultivarmos contigo uma intimidade, uma proximidade maior. Em nome de Jesus, Pai, eis-nos aqui, nos apresentando diante de Ti, dizendo que nós Te amamos e queremos a Tua presença na nossa vida. Em nome de Jesus, os homens que foram ao retiro, vou pedir que eles se coloquem aqui à frente. Aqueles que entregaram suas vidas a Jesus lá, somente esses. Amém? Os que quiserem agora entregar suas vidas a Jesus poderão estar fazendo nesse momento. Você que quer se decidir ao lado de Jesus, você que quer entregar sua vida a Jesus nessa noite, voltar-se para Jesus, saia de onde você está. Além desses homens que já se decidiram, no auditório há mais alguém que gostaria de nessa noite entregar sua vida a Jesus? Se apresentar diante do Mestre falando: eu estou aqui, Senhor, eu aceito o Teu chamado, eu entrego minha vida a Ti. Há mais alguém? Eu vou pedir a vocês que vocês se virem para lá, amém? Vocês vão se virar para lá. Dá espaço de um para o outro, assim, espalha um pouco mais. Vocês vão chamar os familiares de vocês. Amém? Vocês vão chamar os familiares. Onde estão os familiares desses irmãos? Vocês vão se unir a eles. Você que entregou sua vida a Jesus, dê espaço assim para os familiares, amém? Os familiares. Não é apenas um abraço. Entendo que Deus quer fazer. Amém? Se una aí a esse homem que chegou do retiro. Se una. Essa pessoa que você está abraçando aí, ela tomou uma decisão ao lado de Jesus. Amém? E é ela que agora vai perguntar a você se você não quer tomar a mesma decisão que ela tomou hoje. Você que chegou do retiro, que entregou sua vida a Jesus, você vai fazer esse apelo aos seus familiares, vai fazer esse convite. Você vai perguntar: você não quer entregar sua vida a Jesus junto comigo? E a gente caminhar, a gente se esforçar